Mel Gibson e Danny Glover estão de volta. A sua arma favorita está pronta para atacar. Algumas coisas viram costume pra gente, e uma voz não é diferente. Mas algumas vozes são diferentes, porque elas despertam algumas coisas na gente, né? Um sentimento, uma lembrança e também curiosidade. Quem que tá por trás dessa voz? É o narrador dos filmes lá? Me parece familiar. É, dos filmes que anunciam os trailers. Dos trailers dos filmes no cinema. É o Jorge Ramos? Você tem ideia de como seja fisicamente o dono dessa voz? Uns 40 anos, mais ou menos. Eu acho que ele deve ser careca. Cabelo grisalho, rosto furadinho. Grisalho, sei lá, meio moreno, assim. Musculoso. Ele foi um dos maiores narradores e dubladores da história, que com certeza tem um lugar num pedacinho do seu coração. Porque todo mundo lembra de uma situação ou de um trailer narrado por ele. Mas fica difícil a gente valorizar os gênios do Brasil, principalmente se eles não querem. Mas Jorge Ramos não quer sair do anonimato e prefere que as pessoas o reconheçam somente pela voz. As pessoas, de um modo geral, quando sabem, tem alguns clichês, alguns lugares comuns que me desagradam. Como, primeiro, você perde um pouco o seu direito à privacidade. Hoje nós vamos contar a história do Jorge Ramos, que com certeza foi uma das vozes que embalou a sua infância. É hoje no Nerd Show. Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Eu acho que pra gente começar falando sobre o cara dos trailers, a gente tem que entender de onde que eles surgiram. Porque não foi sempre assim que aconteceu. O primeiro trailer veio de 1913, lá nos Estados Unidos, que era o trecho de um filme que se chamava As Aventuras de Kathleen. Mas olha só que interessante, esse trailer passava depois dos créditos do filme, ou seja, ninguém tava lá pra assistir, ninguém tinha interesse. E antigamente, eles não tinham essa indústria do trailer de fazer uma coisa super legal pro pessoal querer assistir o filme. Eles só passavam os primeiros minutos do filme, pra pessoa se interessar e ir lá assistir o filme depois, coisa que não acho que ia funcionar muito bem. Eles só começaram a passar antes dos filmes a partir de 1919. E ao longo das décadas que viriam, eles iam começar a evoluir e fazer novos métodos de criar os trailers. Nos Estados Unidos, teve uma empresa que se especializou em fazer trailers dos filmes, porque isso é uma indústria gigantesca. Sem o trailer, o pessoal pode não se interessar e pode pôr todo um trabalho de um filme por água abaixo. A empresa se chamava Kaleidoscope Films, e foi ela que popularizou a voz do Don LaFontaine, que narrou mais de 5.000 trailers lá nos Estados Unidos e tem uma voz bem conhecida, apesar da gente não ver muito assim os trailers em inglês. He was state-of-the-art in law enforcement technology. Once, he was programmed to destroy the future. Now his mission, get down, is to protect it. Infelizmente, o Don LaFontaine faleceu em 2008, mas tiveram mais vozes, ele não era a única. Outra voz famosa era do Red Pepper. Esse cara tinha um vozeirão cabuloso. My name is Red Pepper. I'm a voiceover artist. Coming soon to a cinema near you. Outra voz bem famosa dos trailers americanos é o Hal Douglas, que tinha vamos dizer que ele só narrava de um jeito só. Voiceover for comedian movie trailer. Take one. In a world where laughter was king. No in a world, Jack. What do you mean, no in a world? It's not that kind of movie. Okay. In a land that... No in a land either. In a time... I don't think so. In a land before time. It's about a comedian, Jack. Mas o nome da fera aí, bicho, era Jorge Zízios Lopes Machado Ramos, que nasceu em 3 de fevereiro de 1941 em Recife, no estado de Pernambuco. Que, claro, era narrador e dublador, mas tinha formação como ator e começou desde cedo com teatro amador, desde os seus 16 anos. Mas ele virou profissional, diretor, escritor, redator, tudo isso antes de virar propriamente dublador.
Ele começou na televisão nos anos 50 em um afiliado do SBT lá em Pernambuco, que se chamava TV Jornal Comércio. No início da década de 60, quando eu fui fazer televisão. Isso. Você começou em que TV? Na TV Jornal do Comércio, que era líder na região norte e nordeste, né? Ele começou na televisão num negócio muito legal que se chamava teleteatro. Na realidade, eu fui para a televisão para fazer teleteatro. Teleteatro. Aquele ao vivo. Exatamente. Porque não tinha ainda o videotape, né? Não tinha videotape, nós tínhamos 5 espetáculos por semana. Então, teleteatro é como se fosse o Sai de Baixo, que as pessoas faziam uma peça de teatro com plateia e gravavam. E não tinha aquela risada falsa, na verdade a risada que tinha era da própria plateia. E de vez em quando ele participava de um dos grandes sucessos da televisão até então, naquele momento, né? Que era o Repórter Esso. A gente falando aqui, pra gente não significa quase nada, mas na época era um dos jornais mais famosos do Brasil. Aqui estão as manchetes de todo mundo e as mais importantes notícias locais. O seu Repórter Esso lhe é oferecido pela Esso Brasileiro de Petróleo. Eles davam noticiário na televisão e no rádio e começaram isso na década de 40. Claro que primeiro no rádio, na década de 40, depois na televisão, que só chegou aqui nos anos 50. E eles tinham um slogan: a testemunha ocular da história. Fiel ao nosso slogan de testemunha ocular da história, procuramos sempre levar aos lares brasileiros uma resenha dos principais fatos ocorridos no Brasil e no mundo. No Repórter Esso só trabalhava gente famosa, né? E o Jorge Ramos, que na verdade trabalhava como, sabe aquele professor substituto que faz só às vezes, o pessoal gosta porque ele dá uma matéria diferente, passa filme. E de vez em quando o companheiro que fazia o Repórter Esso adoecia. Qualquer coisa acontece isso. Então né? lá ia eu, eles me pegavam rapidamente. Mas ele aqui revelou um dos grandes segredos que todo mundo por anos falou que era verdade, mas muita gente falou que não. Fiz muito telejornal de paletó, gravata e calção ou cueca. Mas a carreira dele de dublador só começa em 1966, quando ele estava em São Paulo. E olha só que história interessante. Ele foi fazer um teste para ser o narrador de um trailer de filme. A gente tá falando do cara da voz do Brasil, da voz dos trailers dos filmes. Mas você acredita que ele chegou nesse lugar, fez o teste e pediram para ele fazer de um jeito tão estranho, meio gritando no microfone? Naquela ocasião era tudo muito diferente, que os equipamentos eram diferentes, eram valvulados, os microfones eram terríveis. Você, para se fazer ouvir, você tinha que gritar no voz colocada. Não, você tinha que gritar no também, microfone. Né? Que ele foi não só rejeitado, como deram um conselho para ele nunca mais tentar mexer com isso, que isso não era para ele. Quando eu terminei o meu teste, chegaram e disseram assim, para trailer de cinema, disseram assim: esquece isso, porque você não serve para isso. Você não será um locutor de trailer. Não é a tua praia. Vai lá fazer novela, vai fazer teatro, que é o melhor que você pode. Eu saí arrasado. Digo, nem para isso eu presto. E ele só voltou a fazer teste nos anos 80, porque ele realmente acreditou, achou que aquilo não era para ele, mas dessa vez ele fez o teste fazendo do jeito que ele achou que ia ficar legal. E o pessoal realmente falou assim, esse cara aí, ele tem um negócio. Não só tem um negócio, tem vários. Porque a partir daí foram mais de 10 mil trailers narrados por ele. Quando o mundo acabar, você vai estar numa sala de cinema. Bruce Willis e Gary Oldman em O Quinto Elemento. Chegue antes do fim. Quando o cara é bom mesmo, e o cara entende do negócio. Ele contava que sempre fazia 3 versões do trailer, com uma entonação um pouco diferente, até para o pessoal do estúdio poder escolher qual que era o melhor jeito de vender a ideia daquele filme. Geralmente, eu quando gravo, faço 3 versões. Esse filme que vão lançar agora, Bonitinha, mas Ordinária, é baseado na obra do Nelson Rodrigues. Ou então, Bonitinha, mas Ordinária. Entendeu? É uma mudança. E talvez você até não lembre dos trailers que ele narrava ou não assistia na época, mas tem alguns bordões que com certeza você lembra. Por exemplo, ele que criou Breve nos cinemas. Sexta-feira nos cinemas. Em exibição nos melhores cinemas. Sexta-feira exclusivamente nos cinemas. E o mais engraçado é que tudo isso foi criado não porque ele pensou nisso, mas é porque antigamente era muito difícil prever as datas que os cinemas iam veicular os filmes. Por exemplo, antigamente a estreia aqui no Brasil era sexta-feira,
Agora já mudou para quinta-feira a estreia. E também eles não tinham data certa, então era meio assim, um dia aí perto de você. Quando os estúdios começaram a liberar as datas certinhas, aí sim ele ia lá e falava a data do filme. No início, quando eu comecei a fazer os trailers, eles ainda não tinham a data precisa do lançamento. Então eles diziam, num cinema perto de você. Mas ele narrou trailer demais da conta, gente. Vocês devem lembrar. Sylvester Stallone em Rambo 3. Sylvester Stallone em Fugers. Jean-Claude Van Damme. Dolph Lundgren. Soldado Universal. Alien 3. O pesadelo voltou. Criaturas 4. Estão invadindo seu espaço. MIB. Homens de Preto. Sexta nos cinemas. Mas assim, minha história pessoal com a voz desse cara, do Jorge Ramos, é com Cavaleiros do Zodíaco. Porque ele fez a narração do filme do Abel. Então, pra mim, eu ficava, Jesus, toma conta, esse filme vai ser bom demais. Surge um novo personagem no Santuário da Grécia. Abel, irmão de Atena. Que a voz dele passava uma confiança, né? Tanto passava confiança que até pro anúncio da pirataria das fitas VHS ele foi contratado para falar. Eu não sei se você lembra da UBV. Você identificou a pirataria? Nossa, eu morria de medo disso. A UBV, União Brasileira de Vídeo e seus associados, irão revelar a sua mais nova arma contra a pirataria. Chegou a nova fita padrão UBV. Nova fita na cor vinho. Desenvolvida com ultra pigmentação de alta resolução. Flat preto. Logomarca da distribuidora. Título do filme: Fita Legal. Certifique-se destes princípios. Verifique estes padrões. Quem leva para casa essa garantia é você. Mas ele também participou de vários comerciais na televisão, como por exemplo do Frutari. Frutari apresenta as coisas mais naturais do verão. Damasco, turista. Frutari, o suco de fruta no palito da Que Bom. Da promoção do Batman e da Pepsi. Chegou Batmania Pepsi. Com toda a emoção de Batman para você colecionar. São 6 copos incríveis com Batman. A Bat-Asa, o Bat-Símbolo, o Batmóvel e o Bate-Arpão. Para ganhar, junte 7 tampinhas de rosco 15 comuns e troque por um copo. Batmania Pepsi. Vá correndo trocar. E até fez as chamadas da Jovem Pan aqui de São Paulo entre 93 e 98. Há uma voz perfeita para chamadas de rádio. A rede Jovem Pan Sat também possuirá vinhetas desenvolvidas com a qualidade digital e Jorge Ramos, que tem como marca registrada as chamadas e os trailers de filmes nos cinemas de todo o Brasil. A rádio que mais toca músicas em São Paulo. Pan 2. Jovem Pan Sat. Breve, um rádio perto de você. Mas quando a gente pensa num dublador bom, qual que é a primeira empresa que vem na nossa cabeça? Algum chute, Barbarelando? Herbert Richards. Herbert Richards. E ele trabalhou lá até 1978. Só que ele trabalhou lá num período um pouco complicado por causa da greve dos dubladores que aconteceu nessa época. Os estúdios começaram a ter muitos problemas porque os dubladores queriam melhores condições de trabalho. E estavam certos. Só que as emissoras começaram a ter que repetir os episódios, porque os episódios novos não estavam sendo dublados. Uma que sofreu bastante com isso foi a Globo, que passava uma série que se chamava O Homem do Fundo do Mar. O Homem do Fundo do Mar. Depois da greve, muitos dubladores foram mexidos, trocados, né? Porque deu uma tretinha ali. Mas o Jorge Ramos tinha trabalho garantido e ele foi para vários outros estúdios. Riosom, Cinecastro, TV Cinesom, Dublasom Guanabara, Peri Filmes, Telecine, VTI Rio, Delarte Rio e a Van Maher, versão brasileira Van Maher. Poderíamos fazer um episódio especial sobre o que aconteceu com esses estúdios, hein? Porque já tem um episódio que a gente fez muito tempo atrás sobre a Herbert Richards. Poderíamos atualizar esse episódio também. Eu adoraria ver. É um episódio bem... Se vocês querem esse episódio, deixa aqui nos comentários pra gente saber se vale a pena fazer, hein? Mas que nem eu tava falando com vocês sobre uma voz ser confiável, vocês acreditam que rolou uma pesquisa uma época que falava que... Quando você fazia o anúncio do comercial do filme, a audiência do filme
subia. Eu ouvi falar nessa pesquisa e deve ter sido promovida pelos próprios anunciantes e clientes. Inclusive, ele era tão confiável que as pessoas começaram a cobrar o próprio Jorge Ramos se o filme não era tão bom assim. Isso aí é um... horrível, né, meu Brelano? Horrível. A gente pensa que não, mas olha só, teve uma pesquisa recente também falando que 40% de todos os brasileiros já compraram alguma coisa influenciados pelos tais influenciadores digitais. Então a gente confia realmente nas figuras públicas, o pessoal que está com o poder, com o microfone, principalmente nesse caso. Mas essa pesquisa, por outro lado, ela também me rendeu alguns aborrecimentos, principalmente com pessoas conhecidas, porque não foi várias vezes as pessoas se encontravam comigo e protestando, indignadas. Você foi ver aquele filme por tua causa? Ouvi você falando, é uma porcaria de filme. Mas ele não era só a voz dos trailers, ele também era um baita de um dublador. E com umas vozes clássicas e icônicas. Vamos lembrar de algumas aqui, né? Por exemplo, Scar, do Rei Leão, você lembra? Perdoe-me por não pular de alegria, mas minhas costas doem. O Jafar de Aladdin. Lamento, a sentença do rapaz já foi executada. Morte. O Monsieur Dark. E o senhor quer que eu tranque o pai dela no asilo, a não ser que ela concorde. O Rasputin. Agora o meu propósito sombrio vai ser cumprido. Finalmente os Romanov vão morrer! O Exterminador do Futuro. Linda noite para um passeio. Sua roupa, dê para mim, agora. E vários outros. A gente vai pra casa do Rob, aí telefona pra polícia e eles ligam pra gente de volta. A mais bonita que já conheci. E a mais letal. Eu sempre pensei que casamento fosse uma coisa simples. O rapaz conhece a moça, se apaixonam, ele compra uma aliança, ela um vestido. O homem que em toda a sua vida havia falado menos que qualquer um deles, sabia exatamente o que dizer. Mas o Rich fez a própria cabeça sobre quem ele gosta. Ele quebrou o ciclo da intolerância do pai. Inclusive, ele era tão tímido, mas tão tímido, que tem até uma história que ele foi lá para receber um prêmio junto com o pessoal do Rei Leão, mas não quis ir porque não tô querendo muito sair de casa. Olha só. Eu recebi um convite para ir aos Estados Unidos porque eles iam realizar um grande show né, comemorativo do grande sucesso financeiro que o Rei Leão alcançou no mundo. E eles consideraram que uma das melhores dublagens do Rei Leão foi em português aqui no Brasil. E num primeiro momento eu recusei bastante para não ir, eu não queria ir, não tinha nenhum interesse. Acabei aceitando então a ideia, mas não fui. Ah, não foi? Não fui porque quando chegou na embaixada para pegar o visto, eles barraram o meu visto. Aí você aproveitou. Aí eu aproveitei, mas tá bom, tá ótimo. Não posso ir, tá beleza. Mas nem só de dublagem vive o homem, né? E ele também teve outros projetos, inclusive projetos sociais. Porque ele foi o fundador do Centro Popular de Conspirações Gargarulo, que era um lugar fora do Rio de Janeiro, afastado, que recebia jovens para dar curso sobre artes cênicas. Como se fosse uma escola. Nossa pretensão no Centro Popular de Conspiração Gargarulo é de criar um centro internacional de estudos e pesquisas de artes cênicas. E ele era tímido até nas escolhas dele, porque ele falou que queria que fosse afastado do centro do Rio de Janeiro com um motivo, para que as pessoas se desligassem um pouco da vida que acontecia ali e tivessem um foco em aprender. Um aprendizado bem poético, né? Você quando vai para fora e você vai para uma grande capital, uma grande cidade urbana, há uma tendência muito grande de você não resistir, né, às tentações do que o próprio mercado oferece. Por exemplo, esse Centro Internacional de Estudos e Pesquisas, a gente quer fazer afastado de Miguel Pereira. Ou seja, é mais dentro do mato. Mais dentro do mato Mais ainda. dentro do mato, em Veracruz. Ou seja, você fica rodeado pela natureza e a única coisa que você tem que fazer ali é estudar, pesquisar, criar. Mas chega um momento triste no nosso vídeo que a gente tem que falar que, infelizmente, Jorge Ramos já se despediu de nós. E isso aconteceu em 2014, quando ele tinha 73 anos de idade. O Jorge Ramos vinha lutando contra um tipo de câncer que estava debilitando ele bastante. Mas ele em nenhum momento deixou de trabalhar. E um dos últimos trailers dele foi em 2013, com o filme Bonitinha Mais Ordinária. Uma moça rica, moça de família. É bonitinha.
mas ordinária. Foram 10 mil locuções que marcaram a nossa vida. E se ele tivesse vivo, eu tenho certeza que ele estaria trabalhando firme e forte, porque ele gostava muito da coisa. Tanto gostava que ele não queria enriquecer por causa disso, não queria ficar famoso. Ele era tímido, ele queria só fazer o trabalho dele para deixar a gente mais feliz. Mas uma sorte nossa ter vivido com esse gênio, né, que deixou esse trabalho para sempre nas nossas vidas. Porque com certeza daqui a alguns anos, Jorge Ramos ainda vai ser lembrado como um dos melhores dubladores e narradores do Brasil. Eu tenho entusiasmo, eu tenho sonhos, eu tenho uma fome e uma sede, né, de trabalho muito grande. Do ponto de vista físico, eu me sinto envelhecer muito. E do ponto de vista mental, eu ainda me sinto muito jovem. Bom, meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo, porque eu gostei muito de gravar. E se você quiser ver mais vídeos aqui no NetShow, tá cheio aqui do lado pra você assistir, hein? Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!